Você tem a unção que você honra. A unção que você respeita é aquela que você abre uma porta na sua vida. Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos, para uma igreja, patrimônio, talentos, dons. Mas legado é aquilo que Deus coloca dentro de você, que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar uma unção de uma pessoa. Uma vez uma pessoa me perguntou: puxa, Ricardo, o que aconteceria se roubassem o clamor pelas nações de você? Ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Pode tentar roubar prédio, roubar estrutura, roubar ideias, mas unção é assim. Uns são, outros não são. Unção. O que eu quero dizer para você, querido, é algo muito simples. Quero dizer para você que vale a pena, vale realmente a pena fazer aquilo que é certo. Vivemos um tempo hoje onde o homem é o centro de todas as coisas. Vivemos um tempo que as pessoas, elas valorizam a alma de tal forma que o homem é o centro. Então tudo é para você prosperar, para você ter algo, para você fazer, para você acontecer, estruturas para você criar, né? Nós vivemos uma época dos coaches, nas épocas onde não precisamos mais de sacerdotes, precisamos governar. Então nós contratamos os coaches, né? Só que eles esquecem que ninguém pode mexer com a sua estrutura, a não ser o Espírito Santo. Eu sei que existe um lugar de treinamento vocacional na sua empresa. Não sou contra empresarial, isso acontece. Só que tem coisas que não tem cura. A Bíblia diz aqui, em Malaquias capítulo 2, que diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos com tudo isso? Malaquias capítulo 3, versículo 14. Malaquias 3, 14. Diz assim: é inútil servir a Deus. Vamos fazer como todo mundo faz. Isso que dá certo, né? O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? É melhor ser popular e encher a igreja do que falar uma palavra séria com as pessoas. Muita gente pensa. Só que ele diz assim: no dia em que eu agir. Fala comigo: no dia em que eu agir. Deus diz: no dia que eu entro na história, eu mudo todo esse conceito. Por quê? Porque ele diz assim: agora consideramos felizes os arrogantes, pois tais prosperam os que praticam o mal, quando escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor. Fala assim: depois aqueles que temiam o Senhor. Quero que você levante as suas mãos assim. Comece a profetizar o temor de Deus sobre o Brasil. Está faltando o temor. Tem cantor que sobe no púlpito e dorme com a namorada. Tem coach que sobe no púlpito só para arrancar a lã da sua ovelha. Tem outros que não vivem em santidade. E a minha pergunta é: por que não cai fogo do céu? Porque na palavra de Deus a Bíblia diz que um homem no Novo Testamento chamado Ananias mentiu e morreu. Simples, porque falta glória na igreja. Quando nós subimos o nível de glória, quando nós subimos o nível de honra, aí o temor cai.
A Bíblia diz que quando Ananias morreu, os jovens pegaram no corpo. Você precisa entender que pegar num corpo era algo muito pesado para um judeu. Eles não faziam isso. Mas Deus permite que os jovens peguem no corpo. Para o quê? Para que eles temessem ao Senhor. Uma geração que vê as consequências de brincar com Deus, ela recebe o temor de Deus. Vocês acham que Deus mudou de Atos dos Apóstolos para hoje? Deus se modernizou. Porque a Bíblia fala que Ananias brincou porque deu uma oferta de uma forma errada. Vem sua esposa, faz a mesma coisa. Hoje ele seria diácono na igreja, maior ofertante, porque o nível de glória está baixo. Deus não é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem mudou somos nós, não foi Jesus. Diga para mim, diga para o Senhor: a unção que eu respeito é a unção que eu recebo. A unção que eu honro é aquela que eu recebo. Vamos subir o nível de glória. Vamos subir o nível de glória. Ah, querido, se você sobe o nível de glória na sua igreja, começamos a subir o nível de glória. Se subir uma pessoa aqui em pecado, ela vai morrer. O avivamento nos últimos dias vai ser assim. Não vai ter espaço para esses perturbadores do verdadeiro evangelho. Na verdade, a gente nem se preocupa com eles, que naturalmente o nível de glória sobe, e aí os altares de Deus se levantam e os altares do inimigo caem. É assim que a gente faz. Dê um forte aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Uau, já são 10 horas. Quantos me dão 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Bem, já temos mais de 1 hora aqui. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos começar. Senhor, obrigado por essa noite. Desculpa, Senhor, não vou começar nada, o Senhor já fez tudo. Perdão, Senhor. Quem somos nós? Tão pequenos. Continua a obra que o Senhor tem dado para nós aqui, Jesus. Vivemos um tempo, olha para mim, onde facilmente descartamos pessoas. Aquelas que não têm tanto de seguidores como eu imagino. Aquelas que não têm talentos para servir para a igreja, a gente descarta. A visibilidade é a coisa mais importante hoje. Primeira coisa que a pessoa vê é quantos seguidores ela tem. Aí essa aqui eu respeito. Olha aqui. Se Jesus estivesse hoje, será que ele tinha Instagram? A minha pergunta é: será que você é seguido pelo céu ou pelo inferno? Será que você é seguido pelo céu ou você é perseguido pelo inferno? A Bíblia diz que os apóstolos eram os transtornadores, né? Se pode dizer assim, aqueles que transtornavam. Vem aqueles que estão transtornando as cidades. Esse Satanás está seguindo, está perseguindo. Mas aqueles que os céus precisam estar atrás. Querido, deixa eu te apresentar os céus. Essa é nova. Significa o quê? Deus está atrás, para que você conheça um Deus que vai muito além de tudo isso. Vivemos uma geração que se prepara mais para estar na terra do que subir. Precisamos honrar as atmosferas dos céus. A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Deus quer nos levar para um outro nível, queridos. E para chegar nesse nível, para você ser promovido, fala comigo, promovido. Para nós sermos promovidos para esse lugar, não é através da sua visibilidade, não é através das suas redes sociais, nem se você canta bem, canta mal, ou prega bem, ou prega mal, nem quanto dinheiro você tem na sua conta. Para você ser transportado para esse lugar,
Jesus, ele olha se você tem o selo de Jesus. Ele vê se você tem fome. Você abre o coração para acessar os lugares mais íntimos de Deus na sua vida. Ele quer que você aprenda a abrir o seu coração, e Ele abre esse espaço para que lugares celestiais sejam acessíveis a você. As atmosferas de glória são elas que mudam as nossas vidas. Quando nós honramos essas atmosferas começam a fazer parte de dentro de nós. Quando nós percebemos, uma das características sacerdotais é a percepção profética. É quando a pessoa consegue perceber o que a outra pessoa carrega. A Bíblia chama disso de o quê? Discernimento. Mas eu chamo de percepção também. É como se Deus falasse assim: eu quero que você se conecte com as pessoas que estão subindo como você está subindo. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos querem crescer com Deus? Então, tem 3 coisas que você precisa fazer. Primeiro, ande com pessoas que estão subindo. Segundo, exponha a sua vida a esses lugares e essas atmosferas. E terceiro, deixe a palavra de Deus entrar dentro de você. Tem vezes que sabe o que eu faço? Eu pego referências que para mim são homens e mulheres de Deus no mundo, e eu paro só para ouvir. Eu me exponho a verdades de ministérios e revelações de outras pessoas para acrescentarem na minha vida. Segundo lugar, eu chego diante do Senhor, eu falo: sabe de uma coisa? Eu preciso andar com pessoas que não vão me puxar para baixo. Eu preciso caminhar com pessoas que não vão me puxar para baixo, mas pessoas que estão subindo, que vão me empurrar para cima. Deixa eu te falar, se aquele seu namorado está te puxando para baixo, é melhor você deixar o namorado, mas subir para cima. Hoje em dia, nesses mundo de caixinha de respostas e perguntas, tem a grande pergunta: isso é de Deus ou não é de Deus? É pecado ou não é pecado? Muito simples, queridos. Está te puxando para baixo ou está te levando para cima? Tem coisas que não é que são pecado, mas te puxam para baixo. Aquela música que você ouve te puxa para baixo ou te puxa para cima? Aquele filme que você assistiu te joga para baixo ou te leva para cima? Esse é um nível que a gente precisa se expor. Terceiro lugar, ele fala, eu quero falar sobre você se expor a ambientes proféticos. Ambientes que vão falar ao seu coração, ambientes que vão transformar você. Então, a gente precisa começar a honrar, porque à medida que você vai crescendo, você vai conhecendo mais ao Senhor, você vai se expondo mais a essa realidade. Sabe o que acontece? Você se transforma num rei e num sacerdote. O Brasil é um país de muitos sacerdotes. Não existe lugar no mundo que tem mais apóstolos que no Brasil. Se juntar todo mundo, está todo mundo aqui. Porque a gente ama títulos. A gente ama ser envaidecido. A gente ama, sabe o quê? Ser paparicado. Ao outro lado, Deus está dizendo assim: mas deixa eu te falar uma coisa. Para você governar, você tem que ser rei. O título não vale. Vale o reino que está dentro de você. Porque só governa quem anda com o rei. Para nós sermos reis e sacerdotes, pode aplaudir que é para o Senhor. Preste atenção no que eu quero falar. Aplauda mais forte, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Nós somos sacerdotes, mas eu quero saber se você é rei. Só é rei quem anda com o rei, porque o reino de Deus está dentro de você. Não sei se você sabia que Paulo ele usou 2 palavras
duas palavras ele usou fora do vocabulário aramaico hebraico para determinar as coisas mais importantes da igreja. Você sabia disso? Primeira palavra é a palavra eclésia, que vem do grego. Reuniões, eclésia. Segunda palavra, reuniões que eles faziam para discutir. Eu tive o privilégio de conhecer Atenas, no Areópago, em frente a Paternon, é isso? Onde tinha um Deus desconhecido, vários deuses ali, tinha um Deus desconhecido. E tem um lugar que ele chamava de Areópago, é onde eles discutiam. Eram as eclésias. Era uma palavra grega. Segunda palavra que Paulo usou, que não era nem aramaico, nem hebraico, é a palavra apóstolos. Essa palavra vem do latim, tá? Roma era o poder dominador daquela época. Então, ele tinha os seus apóstolos. Eram aqueles que andavam junto com a comunidade não, vamos falar assim, junto dentro do senhorio ali de Roma, e conhecia a cultura, conhecia a arte, conhecia as leis de Roma, a arquitetura de Roma, conheciam tudo. E aqueles apóstolos, eles eram enviados para as terras ocupadas, entre elas Israel, para construir uma pequena Roma em outro lugar. Porque uma das formas que eles queriam manter a dominação sobre a outra terra é transferindo a cultura de Roma para outra terra. É por isso que a língua latina, ela se espalhou por toda a Europa. Por quê? Porque eles dominaram todas aquelas terras. E do latim nasceu o português, nasceu o italiano, nasceu o francês, o romeno, nasceu o francês. 40% da língua inglesa vem do latim, o alemão tem latim, parte, 20, 30%. As línguas saxônicas foram assim. Então a dominação romana, ela ocupou um espaço, porque existia uma tentativa de transformar a cultura. Quando Paulo viu aquilo, uau, precisamos ser pessoas que transformam culturas. A cultura do reino sendo implantada no coração das pessoas. Aí nasceu a palavra apóstolo. Ele vai ser enviado para quê? Para falar da igreja dele? Apóstolo para hoje é aquele que tem muita igreja, é apóstolo. Apóstolo na Bíblia é aquele que conhece a cultura dos céus. Você não tem o direito de usar a palavra apóstolo se você não anda com o rei. Eu sou pastor de 50 igrejas, não tem problema, você não conhece o rei. Você implantou um clube social. Você tem que andar com o rei. Conhecer a cultura de como o reino de Deus, um reino de amor, um reino de perdão, um reino que não tem competição, um reino que você, meu irmão, é maior do que eu, um reino que não tem bandeira de igreja. Somos parte de um corpo só. Esse anda com o rei. Mas e é outro tipo de cultura? Não vem de lá. Não representa o reino. O verdadeiro apóstolo precisa representar bem o rei. Feche os seus olhos. Muitos conceitos serão quebrados essa noite. Estejam abertos. Confira na Bíblia. Mas uma coisa eu quero te falar. Anda com o rei. Conheça a cultura do rei. Como é que é a língua do rei, meu irmão? Qual é a língua que se fala nos céus? É a língua de uma expansão de uma igreja local? Ou é uma língua de amor? De lavar os pés? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ter grande prosperidade, seja aquele que doe mais.
se a sua dor não for a minha dor, se a sua alegria não for a minha alegria, se eu passo diante de uma situação que é fora de mim e eu não tenho compaixão, eu não ando com Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus, quando ele andava para as multidões, ele se movia em íntima compaixão. Jesus se movia em íntima compaixão por 3 situações. Preste atenção. Eu ainda nem entrei no seminário ainda. Deus não deixou ainda. Preocupa não, a gente tem amanhã o dia inteiro. Preste atenção. Primeira coisa que Jesus, ele se movia em íntima compaixão quando ele via e se movia e via pessoas sofrendo de enfermidades, pessoas possuídas pelo demônio, pessoas contorcidas, leprosas, rejeitadas. Jesus se movia e amava. Essa é a linguagem do reino. Em segundo lugar, Jesus, ele se movia em íntima compaixão quando ele viu o povo com fome. Ele disse que ele se moveu em compaixão e trouxe o milagre da multiplicação. Mas o terceiro, para mim, é o que mais me chama a atenção. Jesus se movia em íntima compaixão quando ele viu um rebanho enorme, ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Pessoas perdidas sem saber para onde elas vão. Cegos guiando cegos. Pessoas que não representavam os reinos. A Bíblia fala que os fariseus, sabe o que eles faziam? Eles sentavam nos primeiros lugares, não encontraram primeiros lugares, mas eles sentavam para serem honrados. Os hipócritas, ele chamava de hipócrita, que queria o quê? Ser visto nas sinagogas. Ele disse, essa viúva deu mais do que todos eles, porque deu daquilo que arrancou. Essa é a linguagem do reino, que o mundo de hoje não quer ouvir. Para ser um apóstolo, você tem que andar com o rei. Feche os seus olhos por um momento, querido. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Que os nossos olhos possam ver aquilo que o homem não pode ver. A Bíblia se diz que o Senhor escondeu o reino. Uau! Ele escolheu esconder o reino dos grandes e se revelar aos pequeninos. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7. Agora eu comecei. Digo isso, que todo o tempo que o herdeiro e menino nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas debaixo de tutores. Assim também nós éramos meninos, cegos, sem enxergar nada, perdidos, reduzidos à escravidão, até que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para remir, porque sois filhos de Deus. E Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deus está dizendo, você é herdeiro. É uma jornada que Deus quer que você caminhe a partir de agora. Deus quer abrir os nossos olhos, porque existe um reino que muitas vezes está do seu lado, mas você não consegue enxergar. Uma jornada pela vida que te conduz a um caminho para compreendermos a posição da condição de sermos filhos. Fala comigo, filhos, que representam na autenticidade da imagem do Pai. Meu maior desejo não é ser mais conhecido do que eu sou. Meu maior desejo não é expandir o meu ministério. Meu maior desejo
eu nunca perder o brilho dos meus olhos, de ver o Senhor falar assim: entra, servo bom e fiel, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava numa prisão e você veio me visitar. Talvez você diga assim: Senhor, quando? Quando? Sabe aquela vez que você foi naquela igreja? Quando, Senhor? Eu não me lembro. Naquela igreja que as pessoas estavam cegas, famintas por um toque de Deus, e você apresentou o pão da vida, você alimentou elas com aquilo que é verdadeiro. Você não se projetou, você abriu, saiu da frente, Jesus apareceu, o pão da vida, e elas comeram do pão e saíram alimentadas. Elas nunca tinham bebido do Espírito Santo, e você saiu da frente e elas beberam. A gente sempre leva para o lado físico, também é o lado físico, comer, beber, claro, alimentar os pobres, sim, mas espiritualmente, queridos, é quando pessoas estão presas na religião. Você foi visitar quem? Eu já visitei tanto preso em igreja. Eu já visitei tantos presidiários gospel. Pessoas cativas na religião. Nunca tinham cantado uma canção de liberdade. Nunca experimentaram o prazer de serem filhos. Presas. Nuas de quê? Roupa não, autoridade. Roupa fala de autoridade. Quando Pedro estava em cima do barco, completamente nu, porque ele estava envergonhado, porque ele havia negado Jesus. Lembra daquele caso em João capítulo 21? Ele estava nu. Você vai visitar uma pessoa nua, sabe o que significa? Desprovido de autoridade. Quantos líderes nós temos no Brasil que tem títulos, mas não tem autoridade? A autoridade é aquilo que você carrega. A autoridade é aquilo que está dentro de você. E Deus está dizendo uma coisa para nós essa noite. Vamos começar esse seminário honrando o reino, cantando ao rei, dizendo: Jesus, para onde eu irei? Somente tu tens palavras de vida eterna. Feche os seus olhos por um momento, queridos. Espírito Santo, nós oramos. Nós não queremos falar do rei. Nós não queremos falar. Nós queremos viver o reino. E ele disse que ele escondeu dos grandes. Por que ele esconde dos grandes? Porque a maior característica nos céus, a marca, o selo dos céus, é a humildade. Não é o título, é a humildade. Sabe quando eu conheço se um homem é de Deus e o homem não é de Deus? Não é pelo seu título, não é pelo seu talento, mas como ele conduz a sua vida em relação ao seu semelhante. Como ele se porta diante do sucesso. Como ele se porta diante do dinheiro. Como ele se porta diante das pessoas. Eu conheço as pessoas assim, porque na glória de Deus as pessoas são expostas. Quando você expõe a glória de Deus, quando a pessoa é exposta à glória de Deus, o seu verdadeiro eu é colocado para fora. Você descobre quem você é. E a chave é a humildade, queridos. A Bíblia fala que Jesus, sendo na forma de Deus, Filipenses capítulo 2, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou. A marca dos céus é uma marca de se esvaziar. Pode trazer para cá? Eu prefiro. Fica legal para vocês aí? Tá
tranquilo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que ele fala isso? Simples. É tão fácil o homem se orgulhar. É tão fácil as pessoas, por tão pouca coisa, as pessoas se acharem superiores às outras. Tem pessoas que Deus não dá sucesso, não é porque ela não tem talento, é porque Ele vai perder ela. Tem muitas pessoas que Deus está perdendo nos últimos dias, porque tem gente que trabalha para Deus e Deus perde elas. Aí Ele prefere simplesmente que ela não seja perdida. Nós somos chamados para termos uma voz e não um eco nas nossas vidas. 2 Crônicas capítulo 5, versículo 9 a 10. Essas varas eram tão compridas, falando exatamente sobre o momento em que o templo foi consagrado. Salomão, ele recebe um induto da parte de Deus, uma responsabilidade, uma tarefa de construir um templo, de construir algo que o seu pai havia deixado. E muitas vezes a gente recebe um chamado da parte de Deus e a gente não sabe como lidar. E o Senhor diz para nós assim: eu quero ensinar passo a passo, mas aprenda com o erro dos outros. Quantas pessoas você conhece aí, tudo aquilo que a gente vê, que tem tanto talento, tanto chamado, e a pessoa não consegue chegar em lugar nenhum. São como estrelas cadentes que começam e caem. Diga para o teu irmão do seu lado: não importa como você começa o seu ministério, importa como você termina. Diga para o teu irmão: não importa como você começa, eu quero saber como você vai terminar a sua carreira. Eu quero saber se ao longo da sua carreira você vai se exaltar. E aqui nós temos Salomão, que olhou para trás e viu o seu pai Davi. Salomão, em Crônicas capítulo 5, versículo 2 a 3, abra comigo. Ele reuniu em Jerusalém as autoridades. É o momento em que você precisa aprender com o erro. É mais fácil aprender com o erro do que aprender você errando. Ele reuniu todos os líderes, famílias, para levarem de Sião, da cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião dessa festa. Olha que interessante. Ele não cometeu o mesmo erro que o seu pai, porque uma revelação já havia sido dada. Preste atenção, você não precisa começar do zero. Você pode começar a partir da revelação de uma outra pessoa. Vou te dar o exemplo que eu quero falar. Davi já tentou levar a arca, mas ele tentou levar através de quê? Carros de bois. Você lembra desse texto? Não foi nos ombros do sacerdote, foi em carros de boi. Por quê? Ele não se atentou ao fato que a lei dizia que a arca não era para ser levada em carros de bois, mas nos ombros dos sacerdotes, a cada 6 passos, um sacrifício. A Bíblia diz que o povo, ele consultou o povo gritava de alegria, o povo gritava, mas a Bíblia diz assim, que não consultaram a ele. Um homem chamado Uzá tentou segurar no momento que aquele carro tropeçou e morreu instantaneamente. Estou só lembrando essa história para chegar aqui em Salomão. Davi se entristeceu e voltou e perguntou ao Senhor. Agora eu quero voltar aqui. Salomão cometeu o mesmo erro? Não. Por que ele não cometeu? Porque uma revelação já havia sido manifesta. Eu quero que você saiba o seguinte: quantas revelações estão expostas para nós hoje, e você não desfruta dessas revelações. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você não precisa cometer o erro de uma outra geração para ser levado a um outro lugar. Você pode fazer como Salomão.
Ele olhou para o seu pai, viu a geração que cometeu um erro e disse: nós não vamos cometer esse erro. O que eles fizeram? A Bíblia fala: Salomão viveu com a herança e o legado do seu pai, que foi referência na dedicação, na sua paixão. Davi também desfrutou da honra da arca, representando o impacto da presença, com a sua vida, com a sua humildade, com a sua simplicidade, com a sua paixão, com o seu fundamento. Ele pegou tudo o que ele tinha e transformou numa voz. O que eu quero dizer com isso? Que Salomão pegou a sua referência, pegou tudo o que ele tinha e transformou e canalizou para a expansão do reino. Existem pessoas aqui que têm um potencial de canalizar o reino, mas estão de braços cruzados. Aquilo que Deus colocou sobre a vida de Salomão, ele não se ocultou, ele não se eximiu, a palavra é essa, do privilégio de ser um realizador da obra. Agora ele se uniu para influenciar. Qual é o poder que você tem para influenciar as pessoas que estão ao seu redor? E muitas vezes, sabe o que a gente faz? Deixa a responsabilidade para o pastor, para os ministros, e nós esquecemos que você pode queimar e mudar a sua empresa. Uma atitude sua pode ser referência para uma cidade inteira. Nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes. Deus usa homens, e se nós não calarmos, nos movemos na direção de Deus. A Bíblia diz que eles se prepararam. Não divida aquilo que Deus tem. O chamado é seu, é algo que Deus quer dar para você. O maior legado que Deus tem na vida de um homem é olhar para trás e ver que ele não fugiu do projeto de Deus. Feche seus olhos por um momento. Senhor, eu quero te pedir que tenhamos a coragem de viver segundo os teus princípios. Temos a coragem de subir no santo lugar. Senhor, é um reino tão grande, Senhor. Eu quero passar para outro texto antes de voltar. Está em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 13, que fala sobre 2 filhos. Às vezes nós somos como a síndrome do irmão do filho pródigo. A gente sempre fala mal do filho pródigo, né? A gente sempre fala mal do filho. Mas para mim hoje o mais complicado nunca foi o filho pródigo. Foi o irmão do filho pródigo. É aquele que está tão perto da verdade, mas seus olhos não estão abertos. Acha que porque está dentro da igreja, conhece o Pai. Acha porque faz as atividades da obra, da casa do Pai. Mas a Bíblia fala assim que o Pai chegou: filho, você tem tudo na sua mão porque você nunca me pediu. Não desfruta da intimidade. A gente sempre culpa o filho pródigo, mas a gente se esquece do irmão do filho pródigo que estava perto do caminho, mas não entrou no alinhamento. Nesse seminário eu queria que você entendesse que Deus quer que você aprenda com os erros das pessoas, para Deus te projetar para outro lugar, que você entenda que o que Ele tem para você, Ele não tem mais para ninguém. Vai ficar uma lacuna no reino de Deus se você não executar o que Ele chamou você para fazer. Não é uma minoria levando uma maioria, é uma maioria levando uma pequena minoria. Não é um pequeno grupo da igreja trabalhando para que todo mundo desfrute de um tempo gostoso na igreja, mas é uma igreja inteira, cada um executando o quê? Porque você não foi chamado, meu querido, para ser o irmão do filho pródigo. Você foi chamado para estar junto com o Pai, andar com o Pai, conhecer o caminho do Pai, viver as intimidades com o Pai, desfrutar do Pai. Por que tem tantos ciúmes? Porque a pessoa não conhece o coração do Pai. Voltando para Salomão,
Ele preparou um lugar. E a Bíblia fala que os cantores e músicos estavam andando e caminhando. E dentro da arca existia algo muito, muito especial, que era o pão da propiciação. Existia a vara de Arão, que significa que existe sempre uma revelação nova para você. Não viva com a revelação de ontem. Existem igrejas e pessoas, cantores, pastores, ministros, que estão vivendo com a revelação que aconteceu há 20 anos atrás. Construindo um ministério em cima de uma canção que aconteceu há 20 anos. Se tornaram profissionais da fé. Pão. Todo dia Deus tem uma revelação nova para você. Levante as suas mãos. É isso que eu quero profetizar na sua vida. Todo dia Deus tem uma revelação nova. Todo dia, cara, vai passar 20 anos, eu quero uma nova pão. Eu quero uma nova revelação. Eu não quero viver do avivamento de BH dos anos 2000. Eu quero viver do avivamento de 2022, 2023, 2025, 2050. Até Jesus voltar, eu quero comer pão. Eu quero a revelação nova. Se você não quer, eu quero. Fresco, algo fresco, pão fresco. Eu não posso, viva da canção. Quantos lembram de uma canção que eu compus? Que amor é esse? Quantos conhecem? Você vai lembrar, canta aí, Fabiano. Quantos conhecem essa canção? Os mais antigos, né? Que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem. Essa música Deus nos deu. Ó. Diga ao teu irmão, é para você entender, Essa música Deus me deu em 2007. Mas quando rompeu o ministério, foi uma outra música que explodiu no Brasil. Uma música assim, ó. Você não vê as pessoas se afundarem. Essas são os dinossauros da fé. Não lembro dessa música. Essa música no Brasil, no anos 99, 2000, na época dos encontros, explodiu demais. Ninguém nem sabia quem era, mas muito foi feito, explodiu. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Deixa eu cantar a música para você entender. Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Ou me abençoe, é tudo que eu sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas ele chora, ele clama, ele sangra por ti. E você só se importa em participar de um seminário. Você não vê que é pecado. Ele traz pessoas à sua porta, mas você não se importa. Fecha os seus olhos e diz: vai em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti e você o abandonou.
Essa música que explodiu no Brasil no ano de 2000, 2002, 2000. E eu me lembro que ninguém sabia nem quem era. As pessoas começaram a... Foi na época que o clamor explodiu, a escola começou a bombar. Resumindo o que eu quero falar, naquela época Deus levantou muitos ministérios no Brasil, com diferentes níveis de projeção. Mas a pergunta que eu tenho para você é: está vindo pão fresco? O mesmo Deus que me tocou em 2002 é o mesmo Deus que dá uma inspiração de cantar uma canção. Eu não estou falando de mim, porque não sou eu não sou nada, mas eu estou contando uma história para vocês. É o mesmo Deus que me dá uma inspiração de compor uma música. Eu posso ouvir os anjos aqui. Sobe o tom. Você está entendendo? Fabiano, nós estávamos numa igrejinha pequenininha, quando Deus apareceu naquele lugar. Deus apareceu ali. Você lembra, Fabiano? Eu olhei para ele e falei assim: grava, porque Deus está aqui. A gente tinha ido para uma marcha para Jesus em Eunápolis, Bahia. Depois da marcha para Jesus, o pastor falou assim: você vem na minha igreja? Pequenininha, não posso te ajudar em muita coisa. Você vai assim: eu vou, vamos. Não tem nem 100 pessoas na igreja. Quando nós chegamos lá, os céus desceram, literalmente. O culto inteiro foi essa música. E eu olhei para ele e falei assim: Jesus, os anjos estão cantando. Isso foi em dezembro de 2019, 2 meses antes da pandemia. E Deus me falou: eu quero que você ative os seus sentidos espirituais, porque muitos sentidos carnais vão ser interrompidos. Veio a Covid para tirar a sensibilidade, para tirar a vida, sabor. E Deus fala, queridos. 20 anos depois Deus fala. O pão desce. Levante as mãos assim. Eu quero profetizar para a sua vida uma palavra, que não importa 20, 30, 40, 50, o pão vivo vai continuar descendo. Eu ainda quero compor canções que vão sacudir o mundo. Eu ainda quero ter revelações de palavras que vão sacudir. Sabe por quê? Não é por mim, não. É porque eu estou dizendo aqui: Ele dá esse pão. O pão. Todos os dias tem o pão vivo. Pão vivo. Eu não posso viver com a revelação de 20 anos atrás. Eu não posso viver com uma canção. Não posso basear meu ministério com uma projeção. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Mais pão. É o pão da preposição e a vara de Arão. Interessante. O pão te dá autoridade. A revelação te projeta para outro lugar. Eu me lembro que nos dias mais top, as coisas acontecendo no Brasil, Deus pegava a gente. Eu ia lá para Moçambique. E voltando de lá, eu falei: Deus, eu fui mais abençoado do que eu abençoei. Deus falou: é assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu também vou te dar um presente. Como assim? Eu vou te dar um presente, vou te dar uma revelação. Haverá tempos que a palavra de Deus vai ser escassa. Haverá tempos que os seus melhores amigos vão te abandonar. Como assim? Haverá tempos que a palavra de Deus, o fogo de Deus, não vai ser tão valorizado mais. Como assim, Deus? A gente está vivendo por um avivamento. Meus amigos, meus adoradores. Como assim? Deus falou assim: se você ficar sozinho, você ainda me quer.
Eu falei, quero. Aí Deus me dá uma música assim. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Ainda quero ir além. Eu quero ir além. Esse é o tempo que a gente está vivendo hoje. As pessoas não querem mais viver do novo, querem viver do velho. Feche os seus olhos. Aí Deus me dá um clamor respondendo, porque quando Deus te desafia, você tem que ter uma resposta. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Aonde estão os apaixonados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta nação? Preste atenção. Aonde estão os apaixonados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, os profetas desta nação? Levante as suas mãos e declare assim: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Usa-me, usa-me como um intercessor. Numa geração, Deus sempre procura um homem, uma voz. Parei aqui. O pão da preposição é a revelação que Deus quer dar todos os dias. Só que tem um detalhe: Deus não entrega tesouros para qualquer um. Tem um preço. Um preço. Como assim? Um preço. A Bíblia fala que a arca, as varas eram longas. Significa que a sua referência tem que ser vista por todos os homens. Você não é conhecido nas plataformas. Você é conhecido pelo seu caráter. Você é conhecido quando você termina e você ama as pessoas. Você não é conhecido somente no virtual. Você é conhecido como você ama as pessoas. Como você ama o que Deus ama. Como você ama a verdade, como Deus ama a verdade. E Ele diz assim: todas as coisas tudo que eu procuro é um homem que não vai se comprometer. Eu posso dar todo mundo. Ainda interessante que foi para Salomão no meio de um sonho. Uau, cara. Eu oro para que você no meio da noite, mesmo dormindo, Deus fale com você. Eu oro que no meio da noite você nem está pensando em nada e Deus pega e fala para você e te pede: eu posso te dar o mundo todo, o que você quer? Você, ainda dormindo, você vai desejar as coisas de Deus. Eu
Eu quero sabedoria. Porque não me pedisse riqueza, Salomão. Eu vou te dar sabedoria, mas também eu vou te dar riquezas. O que eu quero dizer para você é algo muito simples. A vara representa a revelação. Aliás, o pão representa a revelação e as varas representam a projeção. A vara de Arão representa a autoridade que Deus delega para um homem governar. Nós vivemos como uma grande música. O Brasil hoje é uma grande orquestra desafinada. Somos profissionais do violino, profissionais do violão, profissionais do sax, da bateria. Sabemos fazer tudo na igreja. Tocamos bem em todas as áreas da igreja, mas não sabemos tocar junto. Por quê? Porque a música que Deus quer tocar na igreja brasileira, nenhum homem pode tocar. O maestro é quando nós saímos da frente. E eles começaram a cantar. A Bíblia fala, 2 Crônicas capítulo 5, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No momento que eles entraram no templo, os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, porque o Shekinah de Deus entrou. Cada músico representa um ministério. Cada músico representa uma igreja, um chamado diferente. Aquele que tocava tamborim é um ministro que é especialista no Brasil em libertação. O outro é especialista em sinais e prodígios. O outro é apóstolo de implantação de igreja. Somos profissionais. Só que tem um detalhe, escuta essa palavra, você que está nos ouvindo. Nós não nos rendemos quando Ele toca. O verdadeiro maestro, que é o Espírito Santo, quer te trazer para um lugar onde a igreja se rende aos pés de Jesus. Brasil, acorda. O chamado dessa nação é grande demais. Eu já falei e falo, o mundo espera essa melodia, mas somos desafinados, porque não permitimos que o Espírito Santo possa reger essa orquestra. Feche os seus olhos, eu termino aqui. Pastor, o que fazer? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que quando a glória desceu, o Shekinah desceu, eles foram para o chão. Deus quer levantar uma geração de líderes nessa nação, pastor, que quando Ele toca, a gente vai para o chão. Deus quer tocar uma geração. Deus está tocando uma trombeta, chamando. Não precisa ser muita gente, mas uma igreja que quando Ele toca, a gente vai para o chão. A gente se rende à voz dEle. E a única coisa que uma pessoa no chão ela consegue enxergar é o pé do outro irmão. Ninguém estava levantando uma bandeira, ninguém estava falando de um ministério, ninguém estava promovendo. Existem dois tipos de unidade: a unidade política. A gente se reúne numa marcha para Jesus. Para quê? Para falar de quê? Do governador, do deputado, do nome da igreja. A gente também fala de Jesus. A gente podia parar de falar marcha para Jesus e começarmos a fazer uma marcha com Jesus. Porque Jesus não entrou na marcha. A verdadeira unidade
é quando a glória de Deus desce. Essa é a verdadeira unidade. É quando os homens que são realmente, esses que conhecem o Rei, ouvem um som diferente. E eles se prostram. E esse ambiente de unidade é o que a gente chama de avivamento. Deus está chamando a igreja brasileira por um alinhamento. Tem algum músico aí? Para afinar o seu instrumento. E não apenas isso, para olhar para o maestro. Tem alguém que já dirigiu orquestra? Eu sou filho de pianista clássica. Minha mãe é pianista clássica. Nasci com música clássica na minha casa. Já fui para várias, quando eu era pequeno, várias orquestras. A minha mãe formada no Cecília Meirelles, no Rio. Conheço muita coisa. E uma orquestra é quando um cara na frente comanda todo. O Espírito Santo. Sabe o que vocês enxergam ali na conferência do clamor? É porque Ele rege tudo ali. Eu aprendi a sair da frente, porque eu não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada. Mas Ele sabe fazer.